Então, essa questão aborda a parte de traumatologia forense. Tá? Então, basicamente, aqui vai perguntar a respeito de trauma. Então, a alternativa 1. A equimose é a expressão final da infiltração hemorrágica e tem pouca importância médico-legal. Então, essa alternativa ela já é de cara falsa. Por quê? Né? Ela é, de fato, a resultado, né, daquela infiltração hemorrágica, mas, obviamente, ela tem grande importância dentro da medicina legal. Se vocês se recordarem daqueles slides que a gente mostrou, a coloração daquela lesão tem grande influência, porque através da coloração a gente consegue muitas vezes mensurar, né, o período com que o trauma ocorreu. Então, será que é uma lesão recente? Será que não é? Tá? Então, essa alternativa é falsa. As lesões por agentes cortantes comumente estão relacionadas com deslizamento sobre o tecido. Até aqui tá bonitinho, tá verdadeiro. Mas vamos continuar ali. E exemplos desse tipo de lesão é a ação de projétil de arma de fogo. Né? Então, isso torna essa alternativa falsa. Né? Então, a ação dos instrumentos cortantes, realmente ele vai deslizar sobre o tecido, mas os exemplos de instrumentos cortantes não envolvem, né, a projétil de arma de fogo. Né? Projétil de arma de fogo, a gente já conversou que se trata de instrumentos pérfuro-contundentes e não instrumentos cortantes. A alternativa 3. As características do orifício de entrada produzido por arma de fogo são forma irregular, halo de enxugo, areola equimótica e esfumaçamento independente da distância do disparo. Então, essa alternativa ela é falsa porque a gente já conversou que as características do projétil de arma de fogo vai depender e ser influenciado pela distância. Então, a gente já viu que a curta distância tem uma característica, a longa distância tem outra, tiro encostado tem outra. Então, essa alternativa se torna falsa justamente porque diz que tem as mesmas características independente da distância. Né? Questão alternativa 4. Os instrumentos perfurantes produzem lesões de maneira geral mais profundas do que larga. Isso é verdadeiro. E o orifício de entrada normalmente é menor do que o diâmetro do instrumento. Então, isso também é verdadeiro, essa é a alternativa correta. Então, quando a gente pensa em instrumentos perfurantes, como a gente conversou, a gente pensa basicamente em agulha, aquele garfo, raspador de gelo. Então, que tipo de características tem, né, esses instrumentos perfurantes? Então, se vocês se recordarem, o nosso tecido ele tem uma certa elasticidade. Então, quando a gente faz uma lesão com um instrumento perfurante, de maneira geral, ele entra no tecido, isso porque as fibras do tecido vão se afastar, né? Então, por conta dessa elasticidade, após remover o instrumento, normalmente o orifício de entrada ele vai ser menor do que o diâmetro do objeto, do instrumento. Então, essa é a alternativa correta, né? Mas, de qualquer maneira, vamos ver a última alternativa. Os instrumentos pérfuro-contundentes produzem lesões por pressão intensa nos tecidos, né? As lesões apresentam fundo irregular com integridade de vasos e nervos, né? Então, vamos pensar o seguinte. As lesões pérfuro-contundentes são basicamente as lesões produzidas por projétil de arma de fogo, né? Então, se a gente tem lesões por projétil de arma de fogo, obviamente, essas lesões não mantêm a integridade de tecidos, de vasos e de nervos. Tá? Mas, de qualquer maneira, vamos abrir aqui a nossa aula de energias de ordem mecânica para que vocês consigam entender através do slide, né? Para vocês verem que foi tudo novamente falado em aula. Então, a nossa aula de energias
de ordem mecânica, a gente conversou que ela pode se dar de diferentes maneiras, envolvem esses 6 tipos de instrumentos. Então, os instrumentos perfurantes, cortantes, contundentes, pérfuro-cortantes, pérfuro-contundentes e corto-contundente. Então, a questão que falava dos instrumentos perfurantes, que é justamente a alternativa certa, falava o quê? Que normalmente essas lesões elas são mais profundas do que largas, e obviamente se vocês olharem o tipo do instrumento, que é um instrumento perfurante, vocês vão entender que essas lesões são mais profundas do que largas, né? Além disso, a gente conversou que justamente por conta da elasticidade do tecido, essa última parte aqui, a abertura quase sempre é menor do que o instrumento, tá? Então, se vocês olharem uma lesão por instrumentos perfurantes, normalmente essa abertura ela é menor do que o diâmetro do instrumento. Então, isso torna a alternativa correta, tá? Aquela dos instrumentos cortantes, como eu falei, eles agem, né, sobre o deslizamento do tecido, né, como vocês bem viram, só que os exemplos clássicos são as lâminas, as giletes e não as armas de fogo, tá? Então, com isso, eu acho que a gente consegue matar essa questão, né? Tudo bem, pessoal, essa questão? Alguma dúvida? Questão 4 de traumatologia forense. Uma questão relativamente simples, né? Características de lesões perfurantes, perfurocortantes, cortantes. Ficou claro? Questão 4. Posso ir para a questão 5, pessoal? Me respondam se ficou claro, se não tenham dúvidas. Tudo bem. Então, beleza. A questão 5, ainda seguindo em traumatologia, né? Então, mantendo a aula de traumatologia, aqui a gente conversou sobre mordedura, né? Então, mordedura pode ser avaliado tanto na pele humana quanto no... Deixa eu projetar aqui, eu esqueci de projetar a questão para vocês. Então, a questão 5, uma mordedura pode ser avaliada tanto na pele humana quanto em objetos ou alimentos. Então, nesse tipo de lesão, cada marca deixada pela mordida corresponde a cada elemento dentário. Então, lesões por mordedura são do tipo. Então, vamos lá. Então, pessoal, novamente, mordedura. A gente conversou que as lesões por mordedura muitas são muito úteis, né, na medicina legal, onde cada marca deixada ali, a gente pensa em um elemento dentário, então a gente analisa essa mordedura de maneira fria ali, pode ser na vítima, no cadáver, pode ser no ser vivo, pode ser numa maçã, por exemplo, que o cara mordeu. Enfim, a mordedura é uma informação importantíssima. E uma lesão por mordedura, pessoal, seguindo a nossa aula lá, é uma lesão do tipo corto-contundente, né? Então, lembrem, aquele tipo de lesão, né, que é causada tanto a mordedura quanto a marca de unha, né? Então, vou voltar aqui no slide para que vocês se recordem, né? Então, aqui chegando na nossa última, corto-contundente, né? Então, são aqueles instrumentos que, mesmo sendo portador de gume, são influenciadas pela ação contundente. E nesse exemplo aqui eu mostrei a mordedura. Não só mostrei a mordedura, como mostrei ainda uma sequência para que a gente consiga avaliar as características dessa mordedura, né? Então, qual é o passo a passo, né? Então, a gente falou que primeiro fotografa para delimitar certinho a lesão, faz uma modelagem, um modelo de gesso e tenta replicar e analisar a compatibilidade. Ficou claro? Então, pessoal, essa é a questão 5, né? Então, a questão de lesões por mordedura. Ficou claro, pessoal? Questão 5? Fácil, fácil também. Alguma dúvida nessa questão, nessas alternativas? Tudo bem até aqui? Até agora eu cobrei. Vocês acham que a prova tá confusa, pessoal? Está com dupla interpretação de alguma coisa? É importante eu saber para as demais a gente tentar melhorar. Eu tentei ser o mais claro possível, tá?
Mas aí depois vocês vão me dando feedback aí para a gente conseguir elaborar. Achou difícil? Vamos lá. Pegadinha? O que tem de pegadinha, Ana? Não, nem cobrei pegadinha. Qual pegadinha, Ana, que será que eu cobrei aí? Em qual questão que você se refere à pegadinha? A primeira? Mas muita pegadinha? Bom, vamos voltar ali na questão. A primeira era de fato para marcar incorreta, né? Era essa questão aqui, André, de perícia, do exame de corpo de delito. Né? O exame de corpo de delito somente é realizado diretamente em face do corpo. Tá. Mas a ideia é que, bom, vamos ler de novo a questão. Então, o exame de corpo de delito somente é realizado diretamente em face do corpo. Então, isso eu não considero pegadinha, é uma afirmação falsa, né? Mas não é pegadinha, uma vez que a gente conversou que ele pode ser realizado de maneira indireta, né? Aí a alternativa 2. O exame de corpo de delito deve ser realizado por um perito oficial ou dois ad hoc. Então, isso é verdadeiro, né? Também não tem pegadinha que essa alternativa é verdadeira, não era para marcar essa. O exame de corpo de delito pode ser solicitado por qualquer pessoa, apesar de ser requisitado somente por uma autoridade, né? Então, a gente conversou que isso também é verdade, né? Eu mostrei ali nos slides para vocês. Questão 4. Corpo de delito consiste no conjunto de elementos decorrentes de um fato. Também verdade, né? E a perícia médico-legal pode ser realizada em indivíduos. Qual é a pegadinha, Ana? Eu não considero que seja pegadinha. Eu tenho que marcar uma alternativa incorreta, né? Mas eu acho que está bem claro. Não me parece pegadinha, pelo menos eu não vejo dessa forma. Não sei se os demais veem dessa maneira. Bom, mas a pegadinha é porque eu pedi para marcar incorreta, é isso? Entendi. Então as questões devem ser sempre para marcar correta, é isso? Entendi. Bom, pessoal, então não tem problema. As demais provas eu vou solicitar para que marque somente a alternativa incorreta e evitar esse tipo de situação, tá? Mas eu novamente não acho que tenha sido pegadinha, tá? Mas vamos seguindo aqui, depois a gente conversa mais sobre a prova. Então, a gente parou na questão 6 agora, né? Então, questão 6 a gente vai falar de identidade médico-legal. Então, a questão 6 diz o seguinte: a identidade médico-legal é o conjunto de características apresentadas por um indivíduo que o torna único, né? Então, aqui, correto. Assinale a opção correta acerca da identificação médico-legal. Então, a alternativa 1. A impressão digital não é um mecanismo válido de identificação, pois não apresenta os requisitos mínimos para um bom método. Então, isso
Obviamente, essa questão aqui a gente já sabe que é falsa, até porque a gente sabe que a impressão digital é um dos meios mais válidos para identificação, ainda mais quando a gente já tem, né, no banco de dados, dados anteriores do nosso possível agressor ali, né? Então, essa alternativa é falsa. Alternativa 2. Medidas de dimensões de ossos longos e comparações com tabelas não podem dar ideia de estatura do indivíduo. Então, isso também é falso, uma vez que a gente conversou que fragmentos de ossos longos, como fêmur, tíbia, enfim, esses ossos longos, dependendo da medida, muitas vezes a gente consegue supor o possível tamanho da vítima, né? Então, isso também é falso. Características ocasionais como tatuagens, próteses, calos de fratura não possuem valor para a antropologia forense. Então, obviamente, se a gente pensa que a antropologia forense tem por finalidade a identificação, você tentar limitar ao máximo, né, a sua agressora, a sua vítima, identificar de certa forma dentro da medicina legal, obviamente essas características que tornam o indivíduo único têm grande influência e grande interesse. Então, isso também é falso, né? Então, a quarta questão. A classificabilidade consiste na unicidade de caracteres de uma pessoa, o que o tornam único. Então, isso também é falso, porque a gente conversou que a classificabilidade, na verdade, é a capacidade da gente conseguir agrupar esses dados e classificar. O próprio nome diz classificabilidade, tá? Então, por eliminação, a gente já sabe que a última é a correta, né? Mas vamos ver aqui, o método considerado perfeito na identificação inclui conceitos de unicidade, imutabilidade, praticabilidade e classificabilidade. Então, essa é a alternativa correta, né? Mas vamos abrir aqui a aula de identidade e identificação para que vocês observem de maneira clara nos slides. Então, se nós abrirmos aqui a nossa querida aulinha de identidade e identificação, vocês vão observar logo no começo, né, as características ideais do método perfeito. Então, inclui unicidade, imutabilidade, praticabilidade e classificabilidade, tá? Então, unicidade consiste, né, como a gente conversou, naqueles caracteres que se apresentam em uma única pessoa. Imutabilidade, aqueles que não vão mudar durante a vida. A praticabilidade, a aplicação, né, a técnica deve ser prática, enquanto que a classificabilidade é a capacidade daqueles dados serem classificados, tá? E aí aqui, dentre esses métodos ideais, a gente conversou que os principais é a impressão digital e o DNA, né? Então isso a gente consegue, através desses slides, já matar toda essa questão 6, né? Tudo bem, pessoal? Questão 6, podemos ir para a questão 7, né? Na questão 7, ainda seguindo essa mesma linha de identidade e identificação, só que aí aqui a questão 7 a gente conversa sobre reconhecimento e identificação, tá? Nessa questão 6, alguma dúvida? Alguém ficou com alguma dúvida? Se não tem dúvidas, eu vou para a questão 7, né? A questão 7 que alguém ali ficou com bobeou, segundo ele. Então tá, então vamos para a questão 7. A questão 7 diz o seguinte, vou projetar para vocês. Dentro da medicina legal, dois conceitos são importantes e precisam ser diferenciados. São eles o reconhecimento e a identificação. Então, a respeito de reconhecimento e identificação, analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta. Então, antes de eu projetar os slides, vamos recordar, pessoal, primeiro ponto. Diferença entre reconhecimento e identificação. Então, reconhecimento, como a gente viu, era
a reconhecimento é feito por leigos, né? Então, ainda citei exemplos, né? O principal exemplo disso é quando a família, o parente vai lá no IML reconhecer a vítima, e isso tudo, enquanto que a identificação utiliza meios técnicos, né? Então, é uma coisa mais técnica, mais precisa. E aí, ainda falando em reconhecimento, a gente conversou que o reconhecimento ele traz algumas limitações, né? Então, principalmente a questão da própria aversão à morte, né? Então, quando vai o leigo lá, essa questão da aversão à morte tende a olhar pouco para a vítima está pálida, ela está na reposição horizontal. Então, todos esses são pontos que são importantes vocês lembrarem para essa questão, né? Então, nos slides aqui, o reconhecimento, como a gente conversou, ele é feito por leigos, enquanto que a identificação é feita por técnicos, tá? E aí, aqui no reconhecimento, as principais limitações, como a gente conversou, a ausência de expressão, a palidez, o cadáver ele é visto em posição horizontal e nós temos uma natural aversão à morte. Então, isso faz com que, muitas vezes, a pessoa fique olhando pouco tempo, né, para o cadáver e dificulte o reconhecimento. E ainda na identificação médico-legal, já matando uma das alternativas, a gente vai ver que ele nem sempre consegue individualizar, né? Então, pensando na identificação, a gente conversou que muitas vezes a gente não consegue precisar individualizar a pessoa, mas a gente tenta limitar, né? Então, através daquela gama de opções, a gente consegue, através de algumas análises, limitar. Então, como que a gente limita? Por exemplo, eu sei que é do sexo masculino, eu sei que ele tinha mais de 1,80 m, por exemplo. Então, isso a gente consegue limitar bastante, né? Então, pensando nas alternativas ali, qual seria a alternativa correta, né? Então, alternativa A, o reconhecimento é feito por leigos, enquanto que a identificação é realizada por técnicos, né? Então, logo de cara, essa seria a alternativa correta. Alternativa B, a identificação sempre consegue individualizar uma pessoa? Isso é falso, né? Então a gente acabou de conversar que nem sempre a gente consegue limitar, individualizar. Alternativa C, o reconhecimento não apresenta limitações, né? Então essa a gente já viu que é falso, uma vez que apresenta diferentes limitações. Alternativa D, o reconhecimento é feito utilizando métodos científicos e elementos concretos, né? Então, não é. O reconhecimento é feito por leigos, a identificação que é realizada por técnicos. E a alternativa E, ela é falsa, por quê? Porque a identificação ela não é realizada através dos dados anatômicos somente, né? Então, se vocês lembrarem dos slides, a gente vai ver que a identificação ela pode ser física, funcional ou psíquica, né? Então a gente conversou que a gente pode ver através dos dados anatômicos uma identificação física, funcional, então quando a gente analisa, por exemplo, o tom de voz, a maneira de andar, todas essas questões fisiológicas, e a psíquica que é através dos dados de psicanálise, tá? Alguma dúvida nessa questão, pessoal? Questão 7, fácil. Posso ir para a questão 8, 9 e 10 para que a gente consiga concluir? Alguém ficou com alguma dúvida na questão 7? Muito bem. Então, a questão 7, aqui, vamos ver do que ela fala. Desculpa, a questão 8, né? A questão 8, pessoal, é ainda na identificação médico-legal, que diz o seguinte: um dos passos dentro de um processo é a determinação do sexo da vítima. Para tal, diferentes recursos são utilizados. Então, a partir disso, analise as afirmações e assinale a alternativa correta. Então, aqui, ainda na aula de identidade e identificação, né, a gente falou em um determinado momento sobre a determinação do sexo, né? Então, a gente conversou no primeiro ponto, né,
que a gente consegue definir o sexo. Nesse slide aqui eu falei disso de maneira simples, né? Então não é uma coisa que exige muito trabalho na grande maioria das vezes, né? Então um pequeno pedaço de tecido, um pequeno fragmento, muitas vezes a gente consegue através desse fragmento analisar a cromatina sexual, né? Então também denominada de crepúsculo de Barr, que a gente sabe que é encontrado em indivíduos do sexo feminino. Então, muitas vezes, um pequeno fragmento de tecido ou órgão, a gente consegue já, através da análise da cromatina, definir, né, se é do sexo feminino. Caso a gente não tenha isso, a gente tem, através do esqueleto, algumas informações que facilitam para a gente conseguir diferenciar, né? Então, pensando na diferença entre o esqueleto masculino e o feminino, a gente conversou que, de maneira geral, as características mais potentes, de músculos mais potentes, são encontradas no homem. Então, as rugosidades musculares são mais potentes no homem, a mandíbula é mais potente no homem, né? E de todos os segmentos, aqueles que vão fornecer maiores diferenças, né, são o crânio, o tórax e a pelve, né? Então, no crânio, qual a alternativa aqui que eu quero mostrar para vocês, que é justamente o que caiu na prova? A mandíbula mais forte, como eu já falei, é no sexo masculino, né, e não no sexo feminino. O tórax, de maneira geral, o tórax feminino é mais ovoide, tá? Então, isso é um outro ponto importante. E a pelve? A pelve feminina, pessoal, até pelo próprio, pela própria seleção natural, as características, né, pelo parto e esse tipo de coisa, a pelve das mulheres, elas têm a predominância transversal, enquanto que no homem a predominância vertical, tá? Então, com base visto tudo isso aqui, vamos para a nossa questão. Então, a pelve feminina tem predominância vertical. Isso é falso, né? A gente já viu que a pelve feminina tem predominância transversal, tá? As mulheres apresentam a mandíbula mais potente. Isso também é falso, né? O homem apresenta a mandíbula mais potente, tá? A alternativa 3, o tórax masculino é mais ovoide. Incorreto também. O tórax ovoide é característico do sexo feminino. Os segmentos que mais fornecem informações na diferenciação do sexo são a mão e os ossos longos. Então, isso também é falso, né? E a alternativa correta, portanto, a última alternativa, que diz que um pequeno fragmento de pele ou órgão muitas vezes é suficiente para determinar o sexo, tá? Tudo bem? Questão 8, pessoal? A gente está com um tempo relativamente curto, temos mais 9 minutos para que eu consiga concluir. E as duas últimas questões são referentes a projétil de arma de fogo, lesão causada por arma de fogo. Tudo bem, questão 8? Posso partir para 9 e 10, as duas últimas, para a gente terminar a nossa live de hoje, nossa aula. Bom, muito bem. Então, pessoal, para a nossa aula, as duas últimas questões, eu acho que não vou perder tanto tempo lendo ali. Vamos lembrar das características antes de ir para a slide, esse tipo de coisa. Então, primeira coisa, projétil de arma de fogo, né, lesões pérfuro contundentes, orifício de entrada. O orifício de entrada de um projétil de arma de fogo vai depender basicamente da distância que ele foi dado o tiro. Então, se foi um tiro encostado, que característica que a gente tem? Um formato irregular, porque nós temos uma queima de gases que vai gerar um dano grande, gera um formato irregular. Nós não temos aquele formatinho bonitinho, então um dano relativamente grande sem a presença daquelas zonas de pigmentação de tatuagem na maioria das vezes. Um tiro a curta distância, nós temos duas características distintas. Então, o orifício de entrada, de maneira geral, regular, né? Então não tem aquela explosão muito grudada com o tecido, só que tem a proximidade do tiro, de certa forma, grande, porque gera algumas marcas ao redor, então zonas de tatuagem, esse tipo de coisa, enquanto que a tiro a longa distância nós temos um formato regular sem zonas de tatuagem.
tá? Então, pensando na nossa questão, naquele caso que eu mostrei para vocês, né? Então, um cadáver foi encontrado com um orifício com formato regular, com presença de manchas por esfumaçamento na região do tórax. Então, formato regular, com esfumaçamento no tórax, foi causado por um tiro a curta distância. Segundo orifício na região da cabeça, com formato irregular, sem zonas de tatuagem, com marcações do cano da arma. Então, só das marcações do cano da arma, a gente já mata que foi um tiro encostado. Então, na região do tórax, um tiro a curta distância, e na região da cabeça, um tiro encostado. E ainda tem um terceiro orifício, né, nas costas, com um formato irregular e sem marcações de esfumaçamento e com a borda revirada para fora. Então, se é uma borda revirada para fora, eu sei que é um orifício de saída, né? Então, pensando nas alternativas, a alternativa correta seria aquela que diz que a terceira lesão na região das costas caracteriza possivelmente um orifício de saída do projétil que iniciou seu trajeto na região do tórax, tá? Então, essa seria a alternativa correta da questão 9. E já aproveitando aqui a questão 10, pensando na traumatologia forense, a gente conversou da balística, né? Então, com base na balística, analise. Para responder essa questão, eu quero abrir aqui a nossa aula, que vai mostrar justamente isso. Então, essa é a nossa aula de lesões pérfuro-contundentes, e lá no fim, né, eu falo da balística, né? Então, só para agilizar o processo, já que o tempo já está curto, né, é aqui. Então, a gente conversou que a balística forense, né, é uma disciplina integrante da criminalística e que estuda as armas de fogo, sua munição e seus efeitos. Aí a gente conversou que a balística forense pode ser dividida em 3 partes. A balística interna, né, que estuda o funcionamento das armas, a sua estrutura e o seu mecanismo. A balística externa, que analisa o trajeto e a trajetória do projétil, enquanto que a balística dos efeitos avalia os efeitos causados pelo projétil em si, né? E aí, pensando, né, nas características do projétil, tudo, lá no fim a gente conversou que ele é denominado um trajeto transfixante quando nós temos o quê? Entrada e saída. Então, portanto, o trajeto ele é considerado transfixante quando ele entra e sai do corpo, portanto. Então, se nós analisarmos a nossa prova, né, a questão diz o seguinte: o trajeto é denominado transfixante quando não é observado um orifício de saída. Então, isso é falso, né? A gente já conversou que transfixante ele entra e sai. A balística dos efeitos estuda exclusivamente o caminho percorrido pelo projétil desde que saiu da arma. Deixa eu colocar aqui, até penetrar no tecido. Então, na verdade, não, né? Ele estuda desde que saiu da arma até sair do tecido, né? Então, ele analisa o trajeto e a trajetória. Então, isso torna essa alternativa falsa também. Uma munição é formada basicamente por pólvora envolvida por uma estrutura que é denominada estojo. Estojo, que é o verdadeiro instrumento pérfuro-contundente. Então, obviamente, isso é errado, né? O verdadeiro instrumento pérfuro-contundente é aquele projétil, aquela parte pontiaguda lá no começo da bala. Aí a questão 4, balística externa é a área de concentração que avalia os efeitos, né? Então, não, a balística dos efeitos que vai avaliar os efeitos causados, né? Então, portanto, a questão correta seria a última, que diz que balística interna é a área de concentração nos estudos da arma e no seu funcionamento. Ufa! Pessoal, nós temos ainda 2 minutos, tá? Eu pergunto novamente, pessoal, alguma dúvida, alguma dessas questões eu não abordei com vocês em aula, alguma questão que vocês julgam que não ficou clara, eu posso voltar nesses minutos finais, né,
para tentar esclarecer. Novamente, a questão que falaram que a prova tem muita pegadinha, eu vou tentar não colocar questões de marcação incorreta na, na, na prova, tá? Apesar de eu achar que isso não é pegadinha, deixo claro a minha opinião, mas eu entendo, respeito, e dessa maneira, como eu falei, a opinião de vocês é importante, então eu vou evitar, né, esse tipo de alternativa. Eu peço desculpa aí se alguma questão não tenha ficado de maneira clara, tá? Mas é assim, a gente vai para a próxima, espero que fique melhor, tá? Então, na nossa próxima aula, eu vou falar de lesões de ordem física com vocês, tá? Então, a nossa próxima aula será lesões de ordem física. Então, será da mesma maneira, através de duas lives, pelo menos ao que tudo indica. Não sei se até lá nós teremos um formato diferente, tá bom? E pessoal, eu acho que o próprio sistema já vai me derrubar aqui já, porque nós já estamos menos de 1 minuto. Um abraço a todos, boa noite. Aproveitem aí o descanso e eu espero que esse formato vocês estejam satisfeitos. Tá todo mundo quebrando a cabeça para que fique o melhor para vocês. E eu acho que assim ficou muito bom, minha opinião. Tá bom? Um abraço a todos.